Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Passaram bem essa semana? Meu nome é Rosane, vocês já me conhecem, eu sou professora da disciplina de acumulação capitalista e desigualdade social. Estamos hoje aqui com muito prazer para a gente começar aí mais uma rodada de discussão, mais uma aula, para a gente conversar um pouquinho mais a respeito dessa disciplina que é tão importante para o serviço social, né? Eu gosto de retomar alguns conceitos que nós vimos na aula passada, e na aula passada nós falamos sobre a questão social. O seu surgimento, né, começou a surgir em 1830, em várias publicações, em publicações científicas, e a questão social, a expressão questão social, ela foi usada assim por diversas correntes, tanto da direita quanto da esquerda, que determinavam o que significava e tentavam determinar o que significava a questão social. A questão social, ela teve um viés conservador, laico e teve um viés confessional. Mas antes disso, a gente tem que saber que a questão social é uma pobreza, é um fenômeno da pauperização que foi aí, né, instituído, um fenômeno designado, a pauperização originada aí pela primeira onda da Revolução Industrial. Então é bom que a gente saiba, que a gente conheça que essa pobreza nova é uma consequência de todo o processo de industrialização, que ao mesmo tempo que crescia a riqueza, crescia as formas de se produzir coisas e mercadorias, mas na mesma velocidade que se crescia essas mercadorias, essas coisas, essa produção social crescia, a pobreza também crescia, na mesma velocidade. A gente tinha a pobreza antiga, aquele fenômeno do pauperismo, que era uma pobreza gerada pela escassez das coisas, escassez do alimento, mas essa pobreza ocasionada pela Revolução Industrial foi uma pobreza muito mais latente, muito mais importante. Como eu falei para vocês, a gente tem os vieses aí da expressão questão social. Tem o viés laico, que foi proposto aí pelo positivismo, né? Que dá aí uma característica mais científica para a questão social, dizendo que o Estado tem que intervir sim em algumas situações, mas que ao mesmo tempo o homem tem que estar ajustado ao meio, o homem tem que se acostumar com essa situação. Nós vimos também pelo viés confessional, que é por meio da Igreja Católica principalmente, que aponta que a questão social, ele não reconhece a questão social, mas reconhece sim que o capitalismo é um capitalismo predatório, é um capitalismo explorador, e que existe uma forma de se combater essa questão social, que no caso é por meio de uma humanização do capitalismo. O capitalismo é bom, o capitalismo, né, mas do jeito que está, não está. Não dá. Vamos aí ter um princípio de solidariedade, de cooperação entre as classes para que haja dignidade humana, que é o princípio do neotomismo, né? E é aí que surge o serviço social. O serviço social surge nesse momento em que a Igreja Católica tenta dar respostas à questão social por meio da ação da caridade, né? E nós temos aí na perspectiva de Marx, né, nas ideias dos autores que são influenciados por Marx, os marxianos, e temos aquela perspectiva que Marx fala assim: nós só vamos acabar com a questão social no momento em que nós tivermos uma outra ordem social. Não dá, o capitalismo, a questão social, ela é fruto do capitalismo. Então, nós precisamos ter na nossa sociedade um outro sistema que não seja exploratório, que não seja excludente, que não seja antagônico, que não seja contraditório. E que se nós só vamos superar a questão social por meio de uma revolução. Enquanto no viés laico e no viés confessional se fala de um reformismo, vamos reformar aí, né, algumas questões morais e moralizadoras,
Marx vem falando que nós só vamos conseguir dar conta da questão social através do rompimento com o capitalismo, através de uma revolução. E que até hoje nós não conseguimos dar as respostas necessárias à questão social porque nós não rompemos com o capitalismo. Estamos nessa sociedade, a sociedade ela é mais capitalista do que qualquer outra coisa. Não é verdade? E o José Paulo Neto fala para a gente que tanto o viés laico quanto o viés confessional, eles não dão as respostas necessárias. Então, faz um rodeio, né? Faz um floreio de toda essa situação. Fala que faz uma tergiversação, né? Dessa conservadora mesmo, dessa expressão da questão social. E nós temos a expressão da questão social no Brasil das mais diferentes formas. Hoje, na aula atividade, a gente teve a oportunidade de nos depararmos com algumas citações e com algumas experiências dos polos daqui do nosso Brasil. Então, teve o pessoal que falou que mora num município pequeno, que tem problemas de todas as ordens, tem problema na saúde, tem problema na habitação, falta remédio, até para fazer um simples curativo dentro do posto de saúde. Então, nós temos problemas sociais que são gerados, né, questão social que são gerados aí dentro do seio da nossa sociedade muito gritantes, muito importantes. E hoje nós vamos falar de um problema especificamente que é o fenômeno da pobreza. Então, o tema da nossa aula de hoje é o fenômeno da pobreza. O porquê que acontece a pobreza no Brasil? De que forma ela se manifesta no Brasil? Quais são os conceitos que a gente tem da pobreza? O Brasil é considerado um país pobre? Quais os limites e as possibilidades para o Brasil? E temos aí no decorrer da nossa aula também, nós vamos apontar alguns indicadores sociais, alguns índices de desigualdade também. Então, vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. Então, nós vamos aí conhecer esse conceito de pobreza, e você sabe que pobreza é um aspecto da questão social importante que nós, assistentes sociais, nós trabalhamos diretamente com essa população mais pobre, com essa população mais vulnerável. E a pobreza, ela tem desdobramentos importantíssimos. Não é só a pobreza, não é só a questão da fome que ela gera. A pobreza é muito maior do que isso. Nós vamos falar de alguns indicadores importantes que medem a pobreza no Brasil, né? Nós vamos falar do índice do IDH, do índice de Gini, e vamos compreender aí, ó, a questão da desigualdade enquanto manifestação da questão social. Então, nós falamos que a questão social é um conjunto de desigualdades sociais do Brasil, ela agrega, né, o conjunto dessas desigualdades sociais. Então, a gente vai refletir um pouco sobre essas desigualdades, né? Então, nós já falamos aí, já relembramos a aula anterior da questão social. Enquanto vocês estão se organizando, eu quero que vocês apontem para mim o que é pobreza. Mas eu não quero nada de livro, de internet, de nada. Eu quero conhecimento de vocês. Aquilo que vocês compreendem como pobreza, tá? Peça para as tutoras de sala mandar para nós, que nós temos aqui as nossas tutoras, a Márcia, a Marilene, elas podem ajudar a gente aqui, tá bom? E já já a gente volta. Vou dar uns minutinhos e a gente volta já já.
Estamos de volta, o pessoal da Bahia, o pessoal da Zete Matos, que ajudaram, falaram, deram uma resposta legal hoje para a gente, o pessoal de Itapetinga, na aula atividade. Eles colocam assim, ó, como bem coloca o texto, não há como se definir a pobreza no termo exato da palavra. Porém, entende-se que seja a escassez de vários elementos básicos, que provém o bem-estar do indivíduo. Então, eles apontam quais são esses elementos. Alimentação, saúde, trabalho, habitação, lazer e sanidade física, psicológica e social necessárias à vida. Joia, gente, parabéns, muito bom mesmo. Tá vendo como eles pegaram, assim, vários aspectos da vida do homem em sociedade? O homem precisa, né, dessas coisas para poder sobreviver, para poder estar nessa sociedade. O pessoal do Pará, da FAMAC, o pessoal da Marlene, fala assim, a pobreza é caracterizada pela deficiência daquilo que é básico para a sobrevivência humana, que é a alimentação. Sabemos que ser pobre significa falta de acesso a tudo que o ser humano precisa. É a escassez do básico. Ótimo, muito bom também, muito legal. Parabéns, pessoal. O pessoal de Minas, da Elcione, fala assim, a pobreza pode ser entendida em vários sentidos, principalmente a carência real, tipicamente envolvendo as necessidades da vida cotidiana, como alimentação, vestuário, alojamento e cuidados da saúde. A pobreza pode ser entendida como a carência de bens e serviços essenciais, a falta de recursos econômicos, a carência de rendimentos ou riqueza. E a gente pode ter que colocar mais um aí, que é a pobreza de caráter também, que está tão comum aí na nossa sociedade atual, né? Principalmente entre os políticos, né? O pessoal da Zuleika, de Minas, de Santa Luzia, fala assim, né? A aluna Lucimara, obrigada, a Lucimara coloca assim, coloca que é a falta de recursos financeiros, falta do mínimo de recurso necessário para uma vida digna, né? Uma vida com dignidade. Então, vocês viram que a gente compreende a pobreza, assim, de vários aspectos, mas uma é comum, que é a carência, a falta de alguma coisa, a falta de recursos. Então, nós temos alguns conceitos importantes que a gente vai tratar agora, vamos lá? Então, aqui, ó, ser pobre, olha, está ligado aos aspectos absolutos e aspectos relativos, né? Então, um aspecto absoluto é não ter renda, né, para comprar o que se deseja. Então, eu sou pobre, porque eu também não tenho renda para comprar tudo que eu quero, mas aquilo que eu desejo, ter fome, né, estar saudável, condições de moradia, uma vulnerabilidade muito grande econômica, né, sentir-se isolado socialmente, né? É um aspecto relativo, ela não é mensurado, né? Excluído, né? E ter outras privações. Então, a gente está ligado a esses aspectos, tanto absolutos como aspectos relativos, aspectos que eu posso medir, como eu posso não, né? E serem mensuráveis também, né? Só que alguns autores aí que a gente procurou, né, e fala assim, olha, o Mateus, citado por Schwartzman, fala assim, que a pobreza tinha como causa principal, aí alguns autores falavam, que a grande velocidade com a população crescia em detrimento à pouca produção de alimentos. Então, na